10 anos após a fundação da tenda Nossa Senhora da Piedade, registrada com o nome de tenda espírita, porque não era permitido na época o registro de uma entidade com a especificação de Umbanda, o caboclo das 7 encruzilhadas declarou que se iniciava a segunda parte de sua missão, a criação de 7 templos, que seriam o núcleo do qual se propagaria a religião de Umbanda. Os dirigentes recebiam esclarecimentos nas aulas de quinta-feira e na tenda da Piedade preparavam-se grupos que iriam formar os novos templos. Assim, sucessivamente as 7 tendas foram fundadas, a saber, Tenda Nossa Senhora da Conceição, Tenda Nossa Senhora da Guia, Tenda Santa Bárbara, Tenda São Pedro, Tenda Oxalá, Tenda São Jorge e Tenda São Jerônimo. Dezenas de tendas foram fundadas sob a orientação do caboclo das 7 encruzilhadas no estado do Rio, em São Paulo, em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul. Sempre que possível o médium Zélio participava da instalação das novas tendas. Quando o trabalho material não o permitia, enviava médios capacitados para organizar e dirigir a nova casa. Em todo o território brasileiro existem templos fundados diretamente pelo caboclo das 7 encruzilhadas ou descendentes deste. Alguns desvirtuaram-se de seus princípios, outros mantêm-se fiéis às normas iniciais. Em 1939, o caboclo determinou que se fundasse uma federação para congregar os templos umbandistas e que deveria ser o núcleo central desse culto, em que o simples uniforme branco de algodão dos médios estabelecia a igualdade de classes e a simplicidade do ritual permitia dedicar integralmente o tempo das sessões ao atendimento dos necessitados. O ritual preconizado pelo caboclo das 7 encruzilhadas excluiu tudo que de supérfluo. São palavras textuais de Zélio Fernandino de Moraes. O caboclo das 7 encruzilhadas nunca determinou o sacrifício de aves e animais, quer para homenagear entidades, quer para fortificar a minha mediunidade. Nas sessões apenas os cânticos muitos firmes e ritmados para a incorporação dos guias e a manutenção da corrente vibratória. O uniforme é branco, de tecido simples, as guias usadas são apenas as que determinam a entidade que se manifesta. Os banhos de ervas, os amacis, as concentrações nos ambientes da natureza, a par do ensinamento à base do Evangelho, constituem os principais elementos de preparação de médium. São severos os testes que levam a considerar o médium apto a cumprir sua missão mediúnica. A tarefa que sobre os seus ombros tomou o caboclo das 7 encruzilhadas, organizar a lei de Umbanda no Brasil, é um verdadeiro milagre de fé e nos leva a um sentimento de profundo respeito por essa entidade que se fez pequena e procura velar-se sob a capa de uma humildade perfeita. É a ele que se deve a purificação dos trabalhos nos terreiros. Não veio para destruir o ritual e sim dar-lhe força e método, manter sua pureza e propagá-lo com sua organização maravilhosa. O que nós todos lhe devemos é inestimável, jamais poderemos retribuir os benefícios espalhados por ele e pelos espíritos que acorreram ao seu chamado. Esta mensagem que agora passamos a citar, foi gravada em 1971 por ocasião do 63º aniversário da tenda Nossa Senhora da Piedade. A Umbanda tem progredido e vai progredir. É preciso haver sinceridade, honestidade, e eu previno sempre aos companheiros de muitos anos. A vil moeda vai prejudicar a Umbanda, médios que vão se vender e que serão, mais tarde, expulsos como Jesus expulsou os vendilhões do templo. O perigo do médium homem é a consulente mulher, o da médium mulher é o consulente homem. É preciso estar sempre de prevenção, porque os próprios obsessores que procuram atacar as nossas casas fazem que toque alguma coisa ao coração da mulher que fala ao pai de terreiro, como ao coração do homem que fala à mãe de terreiro. É preciso ter muito cuidado e haver moral para que a Umbanda progrida. Umbanda é humildade, amor e caridade, essa é a nossa bandeira. Neste momento, meus irmãos, me rodeiam diversos espíritos que trabalham na Umbanda do Brasil, caboclos de Oxóssi, de Ogum, de Xangô. Este que vos fala, porém, é da falange de Oxóssi, meu pai, e não veio por acaso, trouxe uma ordem, uma missão. Meus irmãos, sejam humildes, tenham amor no coração, amor de irmão para irmão, pois as vossas mediunidades ficarão mais puras. Servindo aos espíritos superiores que venham baixar entre vós, é preciso que os aparelhos sejam sempre limpos, os instrumentos afinados com as virtudes que Jesus pregou na terra, para que tenhamos boas comunicações e proteção para aqueles que vêm em busca de socorro nas casas de Umbanda. Meus irmãos, este aparelho já está velho com 80 anos a fazer, mas começou antes dos 18. Posso dizer que o ajudei a casar para que não estivesse a dar cabeçadas, para que fosse um médium aproveitável e que pela sua mediunidade eu pudesse implantar a nossa Umbanda. A maior parte dos que trabalham na Umbanda, se não passaram por esta tenda, passaram pelas que saíram desta casa.
Tenho uma coisa a vos pedir. Se Jesus veio ao planeta Terra na humilde manjedoura, não foi por acaso, assim o Pai determinou. Podia ter procurado a casa de um potentado da época, mas foi escolher aquela que havia de ser a sua mãe, esse espírito que viria a traçar à humanidade os passos para obter paz, saúde e felicidade. Que o nascimento de Jesus, a humildade em que ele baixou à terra, a estrela que iluminou aquele estábulo, sirvam de exemplos, iluminando os vossos espíritos, tirando os escuros de maldade por pensamento, por práticas e ações, que Deus perdoe as maldades que possam ter sido pensadas, para que a paz possa reinar em vossos corações e nos vossos lares. Fechai os olhos para a casa do vizinho, fechai a boca para não murmurar contra quem quer que seja, não julgueis para não serdes julgados. Acreditai em Deus e a paz entrará em vosso lar, é dos evangelhos. Eu, meus irmãos, como o menor espírito que baixou à terra, mas amigo de todos, numa concentração perfeita dos companheiros que me rodeiam neste momento, peço que eles sintam a necessidade de cada um de vós e que ao sairdes deste templo de caridade encontreis os caminhos abertos, vossos enfermos melhorados e curados e a saúde para sempre em vossa matéria. Com um voto de paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e caridade, sou e serei sempre o humilde caboclo das 7 encruzilhadas. Zélio Fernandino de Moraes retornou ao plano espiritual no dia 3 de outubro de 1975, contando com 84 anos de idade e 67 de sua mediunidade positiva e caridosa junto ao espírito amigo do caboclo das 7 encruzilhadas. Paz e luz ao seu espírito amigo, tolerante e humilde. Deus te abençoe, querido irmão. Portanto que a Umbanda não é candomblé. A Umbanda não é espiritismo. A Umbanda é a Umbanda. São religiões distintas que possuem sua própria dinâmica, ritos, cantos litúrgicos e particularidades. A língua falada na Umbanda é o português, pois é a língua oficial brasileira, portanto, a língua que falamos. A Umbanda é brasileira. Texto parcialmente adaptado do livro Umbanda Cristã e Brasileira, de J. Alves de Oliveira, editora de Ouro. Publicado por Márcia Serieiro.